Senhor presidente, nobres vereadores, amigos presentes, minha sobrinha Regiane, irmã Neide, que sempre está assistindo as sessões, amigos via internet, que também nos assiste, meu muito boa noite a todos. Senhor presidente, falo a priori da questão das eleições. Eu resumo que a democracia, ela venceu o medo. O medo que tem sido imposto ao cidadão acreano há 16 anos. O medo que tem sido imposto ao povo brasileiro há 12 anos. E sempre os mesmos argumentos de que se votar em outro candidato, o Bolsa Família vai acabar e tantas outras coisas. Sempre atribuindo fatos muito pequenos para um momento tão grande, que é o momento de escolhermos os nossos representantes, tanto na esfera estadual como na esfera federal. E quando digo que a democracia venceu o medo, é porque o povo brasileiro deu oportunidade do presidenciável Aécio Neves disputar o segundo turno com esse governo que aí está, provado por A mais B, um governo corrupto. Provas contundentes. Mas no governo estadual, em se falando do nosso estado, também vencemos, porque estamos a disputar um segundo turno, que é uma outra eleição, com tempos iguais, tanto no rádio como na televisão. Mas o medo vai continuar tentando vencer a democracia, com fatos e discursos mentirosos. Mas, tanto aqueles formadores de opinião que estão aqui e aquele que nos assiste via internet, precisam entender de uma vez por todas que nós não podemos nos render e nos dobrar a fatos que não engrandecem o nosso Estado e o nosso Brasil. E eu me junto a Vossa Excelência, presidente, quanto à questão de obrigar os funcionários provisórios, os servidores provisórios, a serem fiscais de eleições, a participar de reuniões convocadas segundo os seus comandados pelo prefeito para estarem em determinado lugar, em determinado momento, em determinada hora, para tratar de assuntos de interesse deles. Quando lá chegam, estava lá a candidata ao Senado, os candidatos a deputados estaduais e assim sucessivamente da Frente Popular. Vereador Adalberto já faz o registro, não participei. Está certo, vereador Adalberto. A gente sabe da sua luta e da forma que foi para vencer também o momento que foi difícil até aqui ter chegado da forma que chegou. Mas eu digo isso, vereadores e amigos presentes, digo isso com provas. Com provas, de dizendo aos funcionários provisórios que tinham que participar da reunião, que tinham que ajudar e que contavam, vou usar o termo que usaram. O governo agradece, o prefeito agradece a solidariedade de vocês em serem fiscais nas urnas. Garis tendo que se submeter até que escolher entre um candidato e outro para apoiar da Frente Popular. Isso não é democracia. Isso não é democracia. Isso é opressão àqueles que dependem unicamente de um salário para sobreviver. Mas nos encontraremos no segundo turno. E eu quero conclamar aos vereadores aqui a se engajarem nesse projeto de elegermos o nosso governador Márcio Bittar ao governo do Estado e a Aécio Neves, presidente da República. E o vereador Encena Madureira,
que não se engajar nesse projeto não é obrigado, mas aquele que voluntariamente não se engajar é porque entende que está tudo muito bem em cena, que o governo fez a lição de casa, que o governo fez a nossa cidade um lugar melhor para se viver, e nós sabemos que isso não é verdade. E eu olho aqui no plenário e vejo 90% dos vereadores em cena não acreditam mais no projeto que aí está. E vamos diferente, vamos mudar essa história. Mas vindo para aqueles que foram obrigados a ter que trabalhar como fiscais nas eleições, porque dependem de um pequeno salário, ainda por cima, vereadores e amigos que nos ouvem, estão com esses salários atrasados. Foram ser fiscais fiado, foram ser fiscais sem receber o próprio salário e ainda disseram que contavam e agradeciam com a solidariedade. Não me peça para dizer nome, que eu digo. Quem foi que disse isso? E aí, presidente, nós passamos então ao campo municipal. 7 de outubro, mês de outubro, chegando a primeira quinzena, e o salário dos funcionários não saiu, com exceção dos consignados, que é o Fundeb para a educação e a saúde. Presidente, eu não sei se a informação que lhe deram é verdadeira, se amanhã conseguem pagar. Eu estava acessando ali os dados há pouco, mas eu quero dizer, eu vi uma reportagem, passei não, vereador, eu vi uma reportagem publicada no Facebook da assessoria da prefeitura. Também vi uma informação no rádio que dizia que o atraso se deu por conta da diminuição do RPM em Sena Madureira. Presidente, eu quero só fazer a explanação dos recursos que o município recebeu até o dia 30 de agosto, até o dia 30 de setembro. Faço um retrospecto no mês de julho, só do RPM, 897 mil, redondo, vou arredondar para não dizer os centavos. Agosto, 1.090.000, aumentou e muito, de 897 para 1.090.000. Em setembro, diminuiu, coisa pouca, em média 100 mil, 130 mil, 956 mil reais. Está dentro daquela margem que o próprio Código Tributário fala que os recursos que serão repassados aos municípios está entre 0 a 10%, podendo oscilar para mais ou podendo oscilar para menos. Não é igual àquela do Ibope, que oscila demais. Então, presidente, só no mês de julho, entre todos os recursos, Fundeb e todos os outros que você possa imaginar que o município recebe, foi recebido 2.981.000 reais. Mês de agosto aumentou 3.287.000. Mês de setembro, 3.150.000. A oscilação é muito pequena para justificar o atraso. Mas tem mais, presidente. No dia 10 de julho, vou citar o mês de setembro para não me delongar. No mês de setembro, para o senhor ter uma ideia, dia 10 de setembro, caiu 607 mil nas contas da prefeitura. Sabe o que aconteceu? A gestão municipal fez parcelamento de dívidas e o fisco pegou os 607 mil todinho, dia 10. No dia 19 de setembro, caiu 126 mil reais. A Receita Federal, a presidente Dilma, pegou os 126 mil e deixou Sena Madureira sem um centavo. No dia 30 de julho, 222 mil reais. Sabe quanto sobrou desse repasse? 41 mil. E eu pergunto, como é que paga os funcionários? Como é que paga os funcionários? 30 de setembro, desculpa. Está se tornando inviável, presidente. Mas por conta dos acordos que fizeram de parcelamentos que não podiam ter feito, porque levaria a cidade ao caos que está, os parcelamentos altíssimos,
que não permitiria a gestão, com certeza já se vislumbrava lá na frente que isso seria, consequentemente, atrasar salário. Presidente, eu fico, sinceramente, preocupado, e todos que nos ouvem nesse momento, porque isso é um pequeno dado que eu estou dando no mês de setembro, dei alguns de julho, agosto e setembro, fazendo uma média. Não caiu recursos. Acontece que está sendo captado todo pela fonte. E o pouquinho que está sobrando, não está dando para cobrir. Mas quem é o responsável? O funcionário? Não. O servidor provisório? Não. Eles precisam receber. Ocorre que fizeram acordos de parcelamentos que não podiam ser feitos. E eu pergunto, se a gestão é tão boa, por que não pagaram os funcionários municipais da educação e saúde em dia? Se o recurso caiu em dia e esse recurso não pode ser mexido para outro lugar? Atrasaram também os professores, não tanto quanto atrasaram os outros administrativos, mas os professores atrasaram a saúde. Esses recursos, eles não atrasam. Esses recursos, eles chegam todo dia 10, e se dia 10 cair num domingo ou num sábado, ele vai cair na sexta-feira. Os recursos do Fundeb não falham. Por que não pagaram os professores em dias? Por que esperaram chegar o dia 30 para poder pagar os professores? Será que estão levando as verbas do Fundeb para outras coisas? Resumo, presidente, agradeço a tolerância dizendo: nossa cidade precisa entender de uma vez por todas, funcionário público não precisa ter medo de administração. Prefeito, vereadores são pagos pelos funcionários públicos, pelo poder público. Não precisa ter medo de ir para o embate, de maneira alguma. Os recursos estão aí. Quem não souber acessar, me procure que eu digo como acessar, porque o site está aí, as planilhas estão aí, todas centavos por centavos. E eu encerro, presidente, dizendo: me preocupa a situação em que está caminhando nossa cidade. E o inverno chegando, os ramais sendo botados placas, soltando fogos, verdade, vereador Jair? Dizendo que estão fazendo, entra a máquina 3 km e para que diga que foi feito. Agradeço, presidente, e a todos que nos ouvem e nos assistem nesse momento. Voltaremos, se necessário for, na explicação pessoal. Meu muito obrigado.